a israelense Imbal. Fique com esse nome, vale a pena você memorizar. Imbal, como é que é o nome? Imbal Lieberman, de 25 anos. Ela está sendo chamada de heroína pelo ato de bravura e sagacidade em outubro, que salvou muitos israelenses do ataque terrorista do Hamas. Talvez você já tenha escutado falar dela a essa altura. Na manhã de sábado, dia 7 de outubro, assim que Imbal escuta as primeiras explosões, ela começa a organizar um esquema de proteção digno de um roteiro dos melhores filmes de ação de Hollywood, gente. Sem pensar duas vezes, Imbal faz o quê? Veja só o que ela faz. Ela corre para abrir o arsenal do kibbutz. Se você não sabe o que é um kibbutz, como as comunidades agrícolas são chamadas em Israel, e ela começa a distribuir as armas que ela encontra no arsenal para 12 pessoas. Daí, Imbal coloca os moradores do kibbutz em posições estratégicas por todo o assentamento, e ela arma emboscadas que pegam os terroristas totalmente desprevenidos. E mesmo em meio à crueldade sem precedentes com que o Hamas torturou e assassinou, a gente viu isso nos jornais, tantas pessoas em Israel, ao menos no kibbutz de Imbal, o Hamas não conseguiu fazer nenhuma vítima, gente, nenhuma sequer. No fim, Imbal mata sozinha, só ela, 5 terroristas, enquanto as outras pessoas com ela eliminam mais 20 outros assassinos do Hamas. A ação de Imbal transformou o kibbutz em uma fortaleza impenetrável, salvou dezenas de vidas e consagrou Imbal a uma heroína que entrou para a história. Agora a verdade é que Imbal não pôde evitar o ataque terrorista. Evitar não deu para ela evitar, mas ela pôde ficar atenta aos sinais de Deus e ela pôde agir depressa. E porque ela ficou atenta aos sinais e agiu em tempo, muitas pessoas foram salvas. Se ligue nas sinalizações de Deus. Esse é o tema da mensagem de Deus para mim e para você nesta noite. Vamos repetir comigo? Se ligue nas sinalizações de Deus. Deus sempre está sinalizando alguma coisa. Essa história de que Deus está em silêncio, Deus está calado, é mesmo que dizer que Deus dorme. Isso é uma contradição, porque o guarda de Israel não dorme, ele nem pisca, ele está olhando tudo que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Um dos erros que as pessoas cometem quando leem aquela passagem que Jesus estava no barco dormindo, é achar que Jesus estava dormindo e estava inconsciente. Não pode, porque Jesus é onisciente, ele sabe tudo e sabe tudo durante quanto tempo? O tempo todo. Ele estava dormindo, mas ele não estava inconsciente. Aqui é somente uma conjectura, não estou dizendo que aconteceu isso, mas talvez e só talvez, Jesus estava dormindo ali no barco e ele estava pensando assim, eu quero ensinar uma coisinha aos meus discípulos, então eu vou dar um comando aos ventos, que fiquem um pouco mais alvoroçados, que comecem a soprar mais forte, sacudam o barco para ver como é que eles vão reagir. E aí eu vou precisar me acordar, porque eles não vão ter fé suficiente, eu vou lá, e aí eu dou o recado que eu quero dar para eles. Talvez Jesus estava sonhando, estava dormindo, sonhando, e no sonho ele já estava dando ordens aos ventos, e todo mundo achando que iam morrer ali. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. É o personagem que a gente vai ver nesta noite, a gente vai conversar sobre ele nesta noite. Livro de Josué, capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. Fica no comecinho da sua Bíblia, você acha bem fácil, Josué 3, do 1 ao 17. Se você não tiver uma Bíblia, você pode acompanhar do telão. Aí, tá? O pessoal da mídia vai colocar para você. Você pode acompanhar direto do telão. Quem achou, diz amém? Diz assim a palavra de Deus. Redobre a sua atenção para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué,
Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, porém, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis o Deus vivo, que está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as águas e as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas, e então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé, o que, gente? Enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia, glorificado seja o Senhor. Depois de anos perambulando no deserto, o povo de Israel finalmente chega à beira do rio Jordão. Moisés estava morto, alguns de vocês devem lembrar, e Josué é o novo líder do povo de Israel. O líder que vai guiar o povo de Israel rumo ao seu território nacional. Josué acorda o povo de madrugada e põe todo o povo para caminhar de Sitim ao Jordão, uma caminhada de quase mais ou menos aí 12 quilômetros. E agora todo mundo está à beira do rio, uma multidão de 4 milhões de pessoas. Você já pensou? Uma massa imensa de pessoas, de animais e de bagagens, e o rio em tempo de cheia. Como você acha que o povo de Israel estava se sentindo? Fale para a pessoa aí do seu lado, como é que você acha que o povo de Israel estava se sentindo? Escute a resposta dele ou dela. E aí, como é que vocês acham que ele estava se sentindo? Como é que o povo estava se sentindo? Será que eles estavam experimentando um sentimento parecido com o sentimento que os israelenses, o kibbutz aqui de Imbal, enquanto esperavam a chegada dos terroristas do Hamas, estavam também antecipando? Será? O que você acha que o povo de Israel fez enquanto ele esperava? Será que eles sentiram ansiedade? Será que sim? Será que eles tentaram prever as cenas dos próximos capítulos? Quem é que fica prevendo as cenas dos próximos capítulos da própria vida? Levante sua mão se você tem essa mania. Eita, o que é que vai acontecer daqui a 2 minutos, daqui a 1 hora, amanhã, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês? Geralmente, quem se sente assim é quem é? Não, humano. Que o fleumático se sente assim, o melancólico se sente assim, o colérico, todo mundo. Quem não e quem nunca, não é? Talvez seria melhor perguntar para você levantar a mão se você nunca preveu o que aqui aconteceu. Dizem que todo brasileiro é técnico de futebol, né? A gente fica indignado quando assiste o jogo, porque a gente tem certeza que a gente sabe mais do que o técnico do momento, não é assim? A gente se sente mais técnico que o próprio técnico. Com certeza, esse iria ser um teste difícil demais para o povo, gente, e também para Josué, mas não para Deus. Por isso Josué não hesitou, ele ficou de guarda, ele se ligou nos sinais de Deus. E neste exato momento do nosso texto, Deus está prestes a sinalizar ao povo de Israel que eles estão por percorrer um caminho novo. Esse é o nosso primeiro ponto, eu acho que o pessoal vai conseguir jogar aqui no telão. Percorrer um caminho novo. Você pode repetir comigo? Percorrer um caminho novo. Talvez isso diga alguma coisa para você nesta noite. Veja a última parte do verso 4, o que diz aí. Por tal caminho, verso 4, primeira parte, nunca passastes antes.
Nunca. A palavra hebraica para caminho aqui é derek, que pode ser traduzido também como modo de ação ou maneira. É o quê? Modo de ação ou maneira. E eu arrisco dizer que a maioria de nós vive o contrário do novo. O contrário. Eu arrisco afirmar que a maioria de nós tem que fazer o velho percurso todo santo dia. Todo santo dia a gente faz a mesma coisa, a maioria de nós. Eu arrisco pensar que é assim. Muitos de nós, a gente se vê pisando nas nossas próprias pegadas de novo, e de novo, e de novo, e de novo, num trajeto longo, ofegante, suado e chato das nossas atividades diárias. Agora responda você, repetir hoje as mesmas atividades de ontem, praticamente tudo de novo, dá a impressão às vezes de que esse é o nosso fatídico destino. Dá ou não dá? Às vezes dá a impressão de que a nossa vida vai ser o mais do mesmo amanhã, depois da manhã, no próximo daqui a 10 anos, e a gente nunca vai viver absolutamente nada novo, só a rotina. Não dá a impressão? Ou eu estou sozinho aqui falando comigo mesmo? Então segure o fôlego para escutar isso, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo a repetição da mesma coisa todos os dias, porque eu devo estar falando para alguém nesta noite, talvez você não saiba, mas Deus pode estar prestes a sinalizar novos caminhos para você. Quem crê diz amém. Eu não posso estar pregando esse texto aqui de graça para ninguém. Tem que ter alguém para quem Deus está falando nessa noite. Deus pode estar sinalizando novos caminhos que vão se abrir para você através da obediência às diretrizes que você vai receber do Espírito Santo à luz da palavra dele. Essas diretrizes de Deus muitas vezes são passadas a você pela boca de líderes e guias espirituais escolhidos por Deus, como aconteceu aqui com Josué. Ele era um líder para o povo. No nosso texto você percebe que tanto o povo recebe diretrizes de Josué, quanto de oficiais também do exército. Isso com certeza diz algo para você. Isso diz que Deus tem sinalizado a você as diretrizes dele através do seu professor da escola dominical na igreja, do seu líder de ministério, do seu líder de grupo de estudo no lar, do seu pastor, de todas essas pessoas juntas. Agora deixa eu fazer aqui algumas perguntas para você. Você acredita que o que você tem escutado nesta casa de oração a cada culto é a voz de Deus? Quem acredita diz amém. Se você acredita mesmo que você tem se esforçado para colocar em prática o que você escuta desta casa de Deus, então, meu irmão, pode ter certeza que é só uma questão de tempo. Se você tem, mesmo que aos trancos e barrancos, tentado não somente ouvir, mas também praticar a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela está transformando você, ela está te santificando, a palavra de Deus está te amadurecendo, a palavra está te empoderando para um novo momento da sua vida. E um momento novo da história do mundo também, meu amado. Você sabe o que acontece quando você busca a santificação como prova da sua obediência a Deus? Você sabe o que acontece quando você busca isso? Confira comigo no verso 5 aí, o imperativo que Josué proferiu ao povo. Ele disse assim, verso 5, ele fala, santificai-vos, porque quando? Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Ah, pastor, como eu queria que essa palavra fosse para mim. Não fale assim não, meu irmão. Diga assim, eu sei que é para mim. Você diz assim, pode não ser para ninguém, mas é para mim. Eu gosto às vezes de pregar a igreja pentecostal, porque eu visualizo, mas no púlpito eu consigo visualizar pessoas, é uma mania pentecostal e que eu acho legal. Eu vejo pessoas pegando no ar assim, colocando na cabeça, quando o pastor... Eu acho legal, é um hábito pentecostal que eu acho massa, simbólico, mas eu acho legal. Agora eu vou parafrasear para você esse versículo aqui, quando ele diz santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Eu vou parafrasear para você, muita atenção na palavra profética de Deus para você nesta noite. Não desista de buscar santidade, porque no momento oportuno eu farei maravilhas na sua vida, diz o Senhor. Deus faz muito mais do que você consegue pensar ou imaginar, meu irmão. Tomara que você nunca esqueça o que você vai ouvir agora. A santificação prepara você para experimentar as maravilhas de Deus. Vamos repetir comigo? A santificação prepara você para experimentar as maravilhas de Deus.
Então eu quero dizer para você que tem buscado santidade ou para você que parou de buscar, porque tem gente aqui que parou de buscar. Então, eu estou tão sujo mesmo, pastor, não está valendo a pena. Eu me levanto, aí passo um pouquinho bem, passo um pouquinho me achando santo, passo um pouquinho me achando forte, aí de repente fico capenga, tropeço de novo, fico um tempão no chão. Aí tem alguns aqui que estão prestes a desistir, outros já desistiram. Eu quero dizer para você que tem buscado santidade e desistiu, ou está parando, ou parou. Volte a buscar, meu irmão. E você que está buscando, continue a buscar, porque Deus está prestes a fazer maravilhas na sua vida. É isso que você está escutando desse texto, não é outra coisa não. O princípio por trás desse texto é esse. Você busca a santidade e você aguarda a maravilha do Senhor. Alguns minutos atrás eu perguntei, você acredita mesmo que você tem escutado a voz de Deus aqui nessa casa? Eu perguntei para você. Eu digo isso porque tudo começa a partir da sua fé. A fé é o gatilho de tudo. Sem fé, a santificação não passa de um hobby para quem gosta de colecionar bons hábitos, principalmente para quem é conservador. A gente está vivendo um tempo de alta no conservadorismo e graças a Deus. Mas a santidade sem fé vira só conservadorismo, puro e simples. Um mero colecionador de bons hábitos cristãos, no máximo ele colhe, sabe o quê? Eu vou dizer o que é que ele colhe. Se você é um mero colecionador de bons hábitos, você vai colher o quê? Você vai colher gentileza alheia, você vai colher as palmas das pessoas, o elogio de alguns outros, é só isso que você vai colher. Mas quando a sua busca por santidade é um fruto da sua obediência pela fé, é essa santificação que te prepara para experimentar as maravilhas de Deus. Então é importante investigar o seu coração para descobrir qual é a sua intenção em procurar santidade. Qual a sua intenção em procurar santidade? É uma pergunta retórica para você refletir. Agora você repete para a pessoa ao seu lado, qual a sua intenção em buscar a santidade? Não fale não, é só para a pessoa pensar. Você joga a pergunta e não dê a resposta não. Só para instigar a pessoa a pensar, tá certo? Certa vez, escute isso aí, ó. 2 cegos saem tateando pelas ruas atrás de Jesus e gritando. Alguns vão lembrar dessa história, está lá em Mateus. 2 cegos saem tateando as ruas e gritando por Jesus. Não é? E eles vão gritando assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, filho de Davi. Não sabiam nem onde Jesus estava, só achavam que Jesus estava por ali, eles saem gritando isso. Mas antes de curar os 2, Jesus faz uma pergunta aos 2 ao mesmo tempo. Talvez você vai lembrar da pergunta. Você lembra qual? Essa pergunta foi feita há mais de 2000 anos e ainda é a mesma que ele faz para nós hoje. Ele está fazendo essa pergunta para você nesta noite aqui na Igreja Batista Candelária, para quem está nos ouvindo. Olha a pergunta que Jesus faz. Ele pergunta para os 2, credes vós que eu possa fazer isto? Uma coisa é a gente gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Outra coisa é a gente crer que ele possa fazer isto que a gente está pedindo. Em outras palavras, o que Jesus está perguntando é para começo de história, antes de qualquer coisa, para começar a história, você tem certeza, sem titubear, que eu posso fazer isso por vocês? Ele está perguntando para esses cegos. E depois que eles respondem, sim, Senhor, a gente crê. Então Jesus diz assim, só então, ele diz, seja feito a vós segundo, exatamente, a sua fé. Se Deus disser para você, se Jesus falar para você nesta noite, por fazer, conforme a sua fé, você engole seco ou você tem certeza que vai acontecer? Então pronto, o irmão Wilson pegou e botou. Amém. Meu irmão, se Jesus fizer essa mesma pergunta sobre esse problema que você está aí na sua cabeça, que você sabe muito bem. Eu não conheço a vida de todo mundo, conheço os problemas de alguns de vocês, mas não de todo mundo. O que você responderia? Será que você responderia assim, sim, Senhor, eu creio. E quando Jesus dissesse assim, seja feito conforme a tua fé, será que aconteceria? Então, por que você anda tão ansioso? Então, por que você anda tão ansioso e faz tempo, não é de hoje? Você toma remédio, você se aconselha, você tenta mudar a sua alimentação, você tenta dormir melhor, você tenta fazer mais exercício, e parece que nada resolve, você ora mais, e nada, você ainda anda ansioso, apesar de tudo isso. Será que aquele Jesus de ontem já não é mais o mesmo, meu irmão? Hebreus 13:8 diz, Jesus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e vai ser para sempre, sempre.
Outro dia eu conversei com uma pessoa que me confessou bastante abatida. Ela disse assim: eu olho para as outras pessoas, pastor, eu vejo todo mundo feliz, enquanto tudo para mim dá errado. É como se o resto do mundo fosse todo feliz, e só eu fosse a pessoa triste, ou a mais triste do mundo. Já aconteceu com você também? Não precisa levantar a mão não, é uma pergunta retórica. Já aconteceu com você? Daí eu disse assim para essa pessoa: deixa eu te fazer uma pergunta muito franca. Olha só, redobre sua atenção para escutar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta muito franca, eu falei para ela. Você tem ido dormir todos os dias com fé, ou seja, com a firme convicção de que alguma coisa nova, inesperada ou miraculosa da parte de Deus vai acontecer na sua vida no dia seguinte? Você fecha os olhos, você vai dormir, você ora e você fica com aquela expectativa de que alguma coisa, totalmente outra, uma coisa nova, não sei lá o que, mas qualquer coisa nova vai acontecer na sua vida no dia seguinte, quando você acordar, Deus vai te surpreender com alguma coisa nova. Você vai dormir todos os dias com fé e expectativa de receber uma ligação trazendo uma boa notícia, de ouvir uma proposta nova de trabalho, de experimentar uma intervenção divina, inusitada de algum tipo, ou você tem ido para a cama todos os dias repetindo para você mesmo assim: tudo só dá errado na minha vida e parece que vai ser sempre assim. Eu falei para ela, Provérbios 23:7 diz assim, olha só: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Vou repetir: como imaginou no seu coração, assim ele é. Meu irmão, o que você imagina ser no seu coração pode nunca se materializar, pode nunca acontecer o que você imagina. Mas dentro de você já é realidade. Porque é o que eu li aqui. É ou não é o que eu li? Porque como imaginou no seu coração, vai ser não. Já é. Ainda que não se materialize, dentro do seu coração já é realidade. Então você vai repetir comigo agora: o que você imagina no seu coração já é realidade para você. Aí você fica dizendo: sou um derrotado, sou um zero à esquerda, não dá dar certo para mim, o meu temperamento é explosivo, eu sempre estrago tudo. Onde você vai parar repetindo essas coisas para você mesmo? Porque, vou repetir, como você imagina no seu coração, assim você é. Então que tal ir dormir todos os dias repetindo para você mesmo assim, ó: que tal fazer isso? Eu vou esperar o melhor de Deus. Qual foi a última vez que você foi dormir repetindo isso para você? Porque pelo amor de Jesus por mim provado na cruz, eu sou mais do que vencedor. Agora me diga se eu estou dizendo aqui alguma profetada, uma palavra de impacto, ou foi Bíblia. O que eu falei aqui é Bíblia pura. A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Então por que não repetir isso antes de dormir, meu irmão? Por que não? Nessa noite eu quero propor a você o mesmo desafio que eu propus a essa pessoa a partir de hoje. Não amanhã não, tá? A partir de hoje, daqui para frente, quando você se deitar na sua cama, todas as noites, antes de dormir, você vai experimentar, dizer para você mesmo assim: amanhã eu vou viver um dia diferente. Eu vou viver, Deus está preparando uma novidade, eu sei lá o que é, mas Ele está preparando uma novidade para mim, e eu posso experimentá-la amanhã, e se não for amanhã, pode ser no dia depois da manhã, eu não sei, mas eu vou esperar com fé e com expectativa. Esse amanhã não significa 24 horas, mas em alguma amanhã, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, meu irmão. Se não for amanhã, pouco importa. Mas que tal você dormir depois da manhã e no dia seguinte, e tantos dias quando for nessa, repetindo isso: sou mais que vencedor, Deus vai fazer alguma coisa, o meu dia vai chegar, e Deus vai se manifestar. Quem está comigo diz amém. Amém. Mas é preciso ter o cuidado de quem anda pisando em ovos, para não confundir fé com instantaneidade. Essa é a geração, principalmente Y e Z, é a geração micro-ondas. A geração que come a pipoca de micro-ondas. Eu, pessoalmente, prefiro aquela pipoca de panela. Quem prefere essa de panela? Levanta a mão. Eu acho muito mais gostosa. Não sei exatamente por quê. Mas demora um pouco mais, né? Mas também fica mais gostoso. Então, cuidado para não confundir fé com instantaneidade. As duas coisas não são a mesma coisa. O escritor, pastor e o famoso conferencista americano A.W. Tozer coloca isso de forma mais clara do que eu aqui e mais firme que eu já vi. Ele diz assim: olha, a fé em Jesus não oferece botões para você apertar e receber um atendimento rápido. Não é assim. O novo
pedido deve esperar o seu tempo devido, e isso é demais para o homem com pressa. Ele simplesmente desiste e começa a se interessar por outra coisa. Tenta um pouquinho, aí eu acho que Deus não está querendo não, acho que não está vontade de Deus não, vou para outra coisa. Aí tento bem um pouquinho, aí assim você vai migrando, em zigue-zague, fazendo um bocado de coisa, não vendo nada dar certo. Mas você nem deu tempo, meu irmão, o tempo necessário para ver se dava certo. Você chegou logo a uma conclusão precipitada que só porque demorou um pouquinho mais, do seu ponto de vista, não é a vontade de Deus. Então, cuidado com isso, amada família Batista Candelária, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Eu não sei em qual amanhã, não tenho a menor ideia, mas eu tenho a certeza absoluta que em uma manhã desses, você vai celebrar a sua vitória. Deus estava prestes a guiar o povo por um caminho novo, e também prestes a fazer maravilhas no meio deles. Mas, para participar disso, o povo teria que seguir a Arca da Aliança. Esse é o nosso segundo e último ponto. O povo teria que seguir a Arca da Aliança. Tá? No verso 3, o povo percebe um comando muito direto de Deus pela boca dos oficiais do exército. Veja o que ele diz aí, o que o verso diz. No verso 3, quando virdes a Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Você pode repetir comigo? E a seguireis. Perceba que é uma novidade para o povo que a arca se tornasse o guia deles, porque a arca não era até então o guia deles. Essa missão até então era da nuvem da presença manifesta de Deus. Lembra disso? Não era a missão da arca, era da nuvem. Quando a nuvem da glória de Deus se movia do lugar, se levantava e se movia do lugar, o povo seguia junto. Mas assim como o pão miraculoso, o maná, você lembra disso, parou de cair do céu, quando as tribos cruzaram o Jordão e puderam comer o próprio pão da terra, do mesmo modo o povo agora foi motivado a acreditar na orientação divina por meios naturais, não mais sobrenaturais. Natural e sobrenatural é tudo de Deus. É tudo de Deus. Você pode repetir comigo? Natural e sobrenatural, tudo de Deus. Como é que eu sei isso, pastor? Porque a Bíblia diz, por ele, para ele e através dele. São quantas coisas mesmo, gente? Todas as coisas. E se o pão comum feito com trigo não era nem um pouco menos abençoado que o pão caído do céu, talvez você lê a história e vê sobre o maná e fica pensando, poxa, como eu gostaria de estar ali, vivenciando aquele ato sobrenatural, comendo desse maná. Meu irmão, o pão que você come, o pãozinho francês também, bem quentinho, sai da padaria com queijo ou com ovo. Quem gosta de pão com ovo? Levanta a mão. Isso é o maná de Deus para você também, não é não? Oi, pão com queijo, pão com linguiça, pão com ovo, qualquer coisa, um pão quentinho, sai da padaria. Então, da mesma forma, uma orientação vinda de Deus através de meios naturais não deixava de ser nem um pouco menos divina do que uma orientação dele por meios miraculosos. Isso vai para você que vem pedindo sinal a Deus, eu só vou ter certeza se Deus fizer um pirlim-pim-pim, alguma coisa que eu nunca vi, uma coisa sobrenatural, uma mágica aqui, eu vou ter certeza que é de Deus. Talvez Deus está dando para você pão francês e você só quer maná. Só vai ter certeza que é abençoado, que é divino, se for maná e não pão francês. Pão francês é de Deus. Repita comigo, pão francês é de Deus. Porque não é o canal que decide a autoridade, não é o maná nem o pão francês, mas a fonte. Se a fonte é o Senhor, pouco importa se é maná ou pão francês. Pouco importa. Se Deus é a fonte, Ele tem toda a autoridade, meu irmão. Se a fonte é divina, a orientação é também divina. E o simbolismo por trás do canal também é divino. A nuvem da presença de Deus parou de guiar o povo antes deles cruzarem o Jordão. E agora ela foi substituída pelo símbolo material da presença de Deus, não mais sobrenatural, material da presença de Deus, que é a Arca da Aliança. Dentro da arca estavam, talvez vocês vão lembrar, as tábuas dos 10 mandamentos, a base da aliança entre Deus e o povo dele. Na sequência dos versos, a gente vê que a arca se movia sob o comando de Josué, o líder escolhido para ser a boca de Deus para o povo. Agora deixa eu perguntar para você, quando você está num lugar desconhecido, ou a situação é desconhecida, ou presta a tomar uma decisão completamente nova, tem gente aqui que talvez está prestes a tomar uma decisão completamente nova, do que geralmente você precisa? Vou enumerar. Você precisa de um guia? Você precisa de um milagre? Você precisa de dinheiro na conta, um sinal comum? Alguns conselhos de amigos maduros esclarecidos no assunto?
Uma das lições que a gente tira do nosso texto aqui é que Deus decide não apenas o momento de nos mostrar os novos caminhos, mas Ele também decide como, Ele decide as duas coisas. Assim, todas as formas que eu citei são cartas válidas na mão de Deus, né, que Ele pode colocar na mesa a qualquer momento da sua vida. Sábio é quem deixa Ele escolher a carta, porque Ele nunca erra nenhuma jogada. Deus não erra nenhuma jogada, meu irmão. Então deixe Deus jogar as cartas, Ele nunca erra. Repita para a pessoa ao seu lado, deixe Deus jogar as cartas, porque Ele nunca erra. Essa vai para você que está tomando a decisão no lugar de Deus. Você está jogando com Deus como seu parceiro, aí é a vez dele jogar, ou você poderia deixar ele jogar, aí você pensa, não, agora é minha vez, deixa eu jogar, e você joga. E aí, vai dar certo? Quais são as suas chances? Você toma o naipe da mão de Deus e joga no lugar dele. Falando nisso, você já jogou um jogo americano de cartas que ficou popular no Brasil, desde quando foi lançado aqui no Brasil em 2005, chamado Uno? Quem já jogou Uno? É muito massa. Você não jogou, eu recomendo demais, é muito legal. É o nosso jogo favorito lá em casa. Você jogar com a família é perfeito, tá? Qual é o objetivo do jogo? Ir se livrando de cada carta, até não restar mais nenhuma, não é isso? Não é o objetivo do jogo? Pronto. E você sabe qual é a carta mais fraca? Qual é o tipo de carta mais fraca no Uno? Quem sabe qual é o tipo de carta mais fraca? É a carta que só tem número. Carta que só tem número, não é isso? E qual é a carta, quais as cartas mais fortes? Quem sabe? Compre 4, né? As cartas trunfo, as cartas coringas são as cartas aí mais fortes, ou provavelmente a compre 4. Falando nisso, eu me lembro que uma vez a gente estava jogando uma partida lá em casa, eu, João Chile, meu filho e minha esposa, porque não conhece, e vale dizer que todas as nossas partidas são tão competitivas, eu não sei na sua casa, quando você está jogando em família, mas são tão competitivas que parece a final da Copa do Mundo, gente. Todo mundo tem que ganhar, eu tenho que ganhar, a gente tem que ganhar, João tem que ganhar, a gente joga nesse espírito, alguém tem que ganhar, não está valendo nada, só vencer mesmo, só a glória de vencer, mas a gente tem a sensação que afinal, nessa partida em especial, no final da distribuição de cartas, eu virei o meu naipe, quando eu peguei o meu naipe assim, eu olhei que quase todas as minhas cartas eram coringas, quase todas as cartas eram coringas, e eu sem me aguentar de emoção, eu disse assim para a Sheila e para João, eu disse, sinto muito pessoal, sinto, essa partida é toda minha, eu tenho as melhores cartas do século, vocês não têm a menor chance, podem desistir, se quiserem desistir, né? Não, entregar logo o jogo desde então, e eu me gabando, né? Certeza que ia vencer. Daí Shirley com voz meio chorosa, ela confere as cartas dela e ela diz assim, poxa, só peguei número. E logo em seguida João diz assim, eita, eu também. João e Shirley só tinham pego o número. No fim de tudo, Shirley ganha, olha só, ela ganha a partida. E ela fala na minha cara, assim, e aí, jogador, cadê as melhores cartas do século? Cadê as melhores cartas do século agora? Meu amado, essa ilustração simula exatamente o que pode acontecer na nossa vida, é ou não é? Nem sempre quem recebe as melhores cartas vence o jogo. Não é assim? Nem sempre. Então, cuidado para não se valer de melhor cartas do céu, melhor do mundo por antecedência e depois perder o jogo. E também não ache que só porque você recebeu números, talvez tem muita gente aqui que está olhando para o naipe, puxa vida, não é bem assim, o jogo não acabou ainda. Repita para a pessoa do seu lado, o jogo não acabou ainda não. Talvez você esteja olhando para o naipe das suas cartas ou de opções que você tem em mãos agora mesmo. Você está dizendo assim, ó, fala sério. É para rir ou é para chorar essas cartas que eu estou aqui na minha mão? Com essas cartas eu não ganho nada, eu não tenho a menor chance. Talvez você venha repetindo isso faz um tempo. Quem sabe você tenha andado pensando que os sinalizadores de Deus que você tem em mãos são tão simples, são tão comuns, são tão cotidianos, são tão repetitivos que você acha, que você tem dito, que você tem achado assim, isso não dá para levar ninguém a vitória nenhuma. Todo dia a mesma coisa, Senhor, todo dia a mesma coisa. Eu acordo, eu faço meu devocional, eu engulo o café da manhã nas pressas, eu corro para o trabalho, cumprimento o porteiro, eu digo para ele, Deus te abençoe. Eu saio do trabalho, eu dou um tchau para o porteiro, eu chego em casa, eu beijo meus familiares, eu tomo banho, eu janto e faço algumas tarefas de casa, sento no sofá, passo uns zaps no celular e eu ligo a TV e durmo com o celular na mão, olhando para a TV, e todo dia a mesma coisa. Onde é que eu vou chegar com uma rotina dessas? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus está conduzindo alguém à vitória, acompanhe o raciocínio, e redobre sua atenção para escutar isso, porque é profético. Quando Deus está conduzindo alguém à vitória, o sinalizador
pode ser simples, pouco importa o naipe de cartas. Se Jesus está conduzindo alguém à vitória, pode ser repetitivo, pode ser cotidiano, não importa. É o que está por trás do sinalizador que garante o sucesso. É o que está por trás, meu irmão. Se Deus for quem distribui as cartas, e Ele também não só distribui, mas Ele é o seu parceiro na jogada, você vence no final. Repita para a pessoa ao seu lado, se Deus for seu parceiro, você vai vencer. Amém, Jesus. Quem sabe, o Deus abençoe que você disse ao porteiro, ou que você diz ao porteiro todos os dias. Isso aqui é só uma história que eu imaginei, né? Eu descrevi aqui para vocês. Um dia, quem sabe, vai conduzir esse porteiro a Jesus, que vai conduzir os parentes dele a Jesus, que vai conduzir os amigos dele a Jesus. Você nunca sabe onde vai te levar o cotidiano. Não, o cotidiano não, vou editar o que eu estou falando. O que está por trás do teu cotidiano. Você não sabe onde vai parar isso não, meu irmão. Eu só sei, meu irmão, que se Deus está à frente das suas rotinas, as vitórias virão. E não esqueça que muitas vezes a rotina é maçante mesmo. É chata para dedéu. Às vezes bate aquela apatia, uma vontade de viver uma outra vida totalmente diferente, uma vontade de que tudo fosse diferente. Eu aposto que você já sentiu isso. Uma vez na vida, você quis que tudo fosse, dá uma vontade de viver uma outra vida, uma outra história, tudo diferente. Mas calma, o céu não é aqui ainda não, meu irmão. Está chegando, você crê que está chegando? Mas não é ainda o céu aqui. Ainda não chegou, espere um pouco mais, fique firme um pouco mais, dá para aguentar, Deus com você, segurando sua mão, dá. Lembra da música? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e fica, certo? Não, e vai. Outro dia uma pessoa cristã se sentindo muito entediada com a vida, ela falou para mim assim, pastor do céu, já passou a hora de eu melhorar, de eu levantar das cinzas, mas nada acontece, e agora me vê essa apatia para terminar comigo, pastor, sabe? Aí eu falei para ela assim, o propósito da vida, isso é para você também, o propósito da vida é glorificar a Deus, e muitas vezes glorificar a Deus, olha só, escute isso com muita atenção. Requer simplesmente manter a disciplina na realização das nossas tarefas diárias, sem a necessidade de filosofar muito sobre a ação em si, ou sentir algo em relação ao que se realiza. Tem tarefas que você realiza, você não tem que sentir nada, meu irmão. Eu não quero parecer nenhum estoico aqui, não me entenda errado, tá? Mas muitas das tarefas da nossa rotina não dependem de que a gente sinta nada. Só haja. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu não sei sobre você, mas eu não sinto nada quando eu estou lavando pratos. Sinto nada. Acontece que Hollywood e as mídias sociais andam ensinando a gente muito errado, que nesta vida, cada ação, cada palavra, cada pensamento é um flash. É um sentimento, e tem mais, tem um sentimento, tem que ser um clímax, tem que ser apoteótico, tem que ser uma coisa. Gente, os filmes e as mídias sociais, muitas vezes dão a impressão que a gente deveria lavar os pratos e cantando, oh, happy day, when Jesus wash. Não é assim? E a gente não vê isso nos filmes, pessoas lavando prato e cantando e dançando, e a gente, poxa, a vida tem que ser assim. Por que eu não sou assim quando eu estou lavando? Por que quando eu vejo aquela pilha, às vezes a gente tem um sentimento, mas a vontade é de quebrar tudinho quando os pratos estão, em vez de lavar, sair torando tudo no chão, não é não? Meu amado, eu posso dizer para você sem medo de errar, que não é pecado também, para você não me entender errado, não é pecado você ser feliz, você se sentir feliz lavando pratos. Se você se sente feliz e quer cantar o Happy Days, aleluia! Mas você não tem que. É mais importante para Deus e para Shirley também que eu lave os pratos só, tá? Do que eu tenha qualquer sentimento em relação aos pratos. Se ela imagina a Shirley entrar na cozinha e eu estou me concentrando. Espera aí, Shirley, quando eu começar a sentir, eu ainda não senti nada. Espera aí, calma. Estou quase sentindo. Meia hora depois, Shirley chega na cozinha. Nilmar, tu lavaste 2 pratos, mas o sentimento durou pouco. Então.
Você está rindo, mas a gente está caminhando para esse absurdo. Se eu estou apático, se eu não estou sentindo nada, a vida não tem graça, vou fazer nada. Irmão, Deus quer que você faça. Muita coisa não envolve sentimento. Agir é mais importante do que sentir. Repita para a pessoa aí perto de você, agir é mais importante do que sentir. Ok? Por isso, foque menos nos seus sentimentos. Estou falando para muita gente aqui, somente a geração Y e Z. A geração do sentir. Então, foque menos nos seus sentimentos. Siga firme a sua rotina. Só faz. Deixe Deus ir à frente e veja o que acontece. Você sentindo ou não, siga a sua rotina. Siga em frente e veja o que acontece. O missionário batista do século XVIII, William Carey, de origem muito humilde, paupérrima e sem nenhuma educação formal, um dia ele decide ir para a Índia, dizendo ter recebido uma sinalização de Deus. Ele disse que recebeu a sinalização, isso bastou, ele foi para a Índia, se mandou para a Índia. E veja só o que é que acontece. Chegando lá, ele evangeliza todos os dias por 7 anos. Quanto tempo? 7 anos, todos os dias, na mesma rotina. Todos os dias ele mantinha a mesma rotina de evangelismo, do jeito que ele sabia, com simplicidade, mas fielmente. E ninguém se converte. 7 anos de evangelismo, ninguém se converte, gente. Eu estou aqui há 8 anos, graças a Deus, pessoas se converteram na igreja, mas eu me imagino como eu iria me sentir 8 anos na igreja, pregando aqui, todo santo domingo, muitas vezes por semana, e ninguém se convertendo. Pois foi o que aconteceu aqui com William Carey. Um dia, Deus é fiel, veja só, Deus é fiel, meu irmão, Deus é fiel. Um dia, olha o que aconteceu. Um homem procura William e diz estar profundamente convicto de que era pecador e que precisava de Jesus. Um homem. Esse homem confessa Jesus como Salvador, William batiza ele e este homem se torna o primeiro convertido de milhões pelo mundo afora. Milhões, não é milhares não, milhões que vieram a Jesus através da rotina simples do evangelismo de William Carey, que acabou recebendo o título de o pai, se você procurar isso no Google, você vai encontrar, o pai das missões modernas mundiais, iniciando o desenvolvimento histórico mais importante dos 200 anos. Um cara que fez a mesma coisa durante 7 anos, sem ver nada acontecer. Tudo porque Deus estava à frente da rotina de William Carey. Deus está à frente da sua rotina? Se Ele tiver, é só esperar. Você já pode fazer assim, ó. Oh, glória! Tem gente fazendo mesmo, mas faça. Recebeu umas 3 vezes, não foi isso? Será? Agora, pergunta, se alguém tivesse dito a William Carey, antes de tudo isso acontecer, que a rotina simples dele daria nisso, será que ele teria acreditado? Talvez se eu dissesse, parasse para dizer para você o que está para acontecer na sua vida, você, isso não é possível não. Vai nada? Como assim? Por que não vai? Agora me diga, meu amado, se Deus não é capaz de transformar a sua rotina simples numa vitória sem tamanho, vai chegar um momento que você vai olhar para a sua vida em retrospecto, você vai olhar para trás e você vai dizer assim, puxa, como meu Deus é grande. Como que isso aconteceu? Só pode ter sido Deus. Basta que Deus esteja à frente da sua rotina, meu irmão. Então, se Deus está à frente da sua rotina, não pare, continue caminhando, porque as vitórias vão vir, elas vão chegar. No verso 8 em diante, do verso 8 em diante, até o fim do capítulo, eles reforçam o recado de Deus de que naquele percurso e por um bom tempo depois a arca seria um sinalizador dele para o povo, o sinalizador que apontava para um símbolo. O símbolo por trás da arca é maior que a arca. Para o povo de Israel, a arca era um símbolo do futuro Messias de Deus que um dia viveria no meio do povo. Já para nós, escute isso, já para nós, a arca é um símbolo passado de um Messias que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, sentou-se à direita de Deus, vive hoje no nosso meio e está aqui nesta noite, meu amado. Está aqui, Jesus está aqui. Dentro da arca estava de forma simbólica tudo que a gente tem em Jesus de forma real. Ali era símbolo, hoje é realidade. Veja só, acompanha comigo. O maná
Significava que Jesus é o pão, sim ou não? Sim. Onde ele está agora? Aqui. Ele não está debaixo daquele tampo, não. Hoje ele está aqui. As tábuas da lei estavam lá. E que significa que Jesus é o cumprimento da lei. O que é que aconteceu? Ele se cumpriu. A lei se cumpriu dentro de mim, dentro de você. O cajado estava dentro da arca, o cajado de Arão. Que significa que Jesus tem todo o poder, mas estava lá dentro da arca. Hoje ele tem todo o poder, está dentro de mim, de você. E esta última afirmação é tão inspiradora que a gente transformou em música para poder ficar repetindo sempre. Você pode cantar quando você quiser. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Não é o que a gente canta? Sempre a gente canta. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Não é o que a gente canta? Pode cantar quando você quiser, meu irmão. Então fazer isso de noite, antes de dormir. Agora repare junto comigo no verso 3, um detalhe importante, um comando que antecede o milagre. Ele diz assim, porque há de acontecer, que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. O que esses homens deviam fazer? Antes de tudo, entrar com a arca, ou nada feito. Ou você entra com a arca, ou você entra com a presença, ou nada feito. Segundo, eles tinham que molhar os pés antes que o milagre acontecesse. Eu quero congelar essa imagem aqui, exatamente essa imagem. O exato momento em que a água está batendo no tornozelo deles. É esse momento que antecede a ação de Deus. É aqui que a gente está mais propenso a abandonar o nosso projeto. Tem gente propensa a abandonar o projeto. Justamente aqui, nessa cena. Nesse instante, a água fria está no tornozelo, mas a frieza das dúvidas já subiu até o topo da cabeça. A água está no tornozelo, mas a frieza das dúvidas não acompanha, não. O nível da água, a frieza já subiu a cabeça. A ansiedade, a angústia faz a gente engolir seco e pensar assim, meu Deus, quanta água. A água não está no pescoço não, mas a gente vê uma realidade já agigantada. Nessa hora a gente tende a esquecer que Deus havia prometido. Ele disse, eu vou abrir as águas. Ele não prometeu? E me diga aí, quantas das promessas que Deus fez a você, quantas delas têm o sim e o amém? Todas. Tem em Jesus o sim e o amém. Nessa hora a gente tende a esquecer que Deus havia prometido isso. Note que o verso 13 diz assim, no verso 13 diz que assim que os sacerdotes pisarem os pés na água, elas iriam se abrir, mas diz que, esse detalhe é importante, as águas se abririam assim, não diz, aliás, no verso não diz que as águas se abririam assim que o primeiro sacerdote pisasse na água. É isso que diz? Não, não está dito isso aí não. Não está dito que quando o primeiro sacerdote pisasse na água, a água se abriria, não. E esse detalhe é bem intrigante. É justamente esse detalhe que leva a gente a concluir que o processo pode ter demorado um pouco. Pode ter demorado sim. Agora essa palavra vai para você que está agora mesmo no meio do rio. Tem gente aqui que está no meio do rio, com os pés dentro do rio, mas o rio não abriu ainda. E você começa a pensar assim, agora, meu Deus. E agora, se eu continuar avançando, né, nesse ritmo, se eu avançar mais, vai chegar uma hora que eu vou ter que nadar. E se eu não nadar, eu vou me afogar. E pode ser que mesmo nadando eu me afogue. E se for aqui em Candeias, um tubarão me engole bem cedo. Será que eu interpretei errado a voz de Deus? Aqui cabe uma pergunta. Quais experiências o povo do nosso texto tinha para garantir que as águas iriam se abrir? Pergunte à pessoa aí do seu lado, quais experiências o povo tinha para garantir que as águas iriam se abrir? Quem me diz? Quem me diz? Um de cada vez. Isso é uma pegadinha. Talvez por isso que você não quer responder. Porque quem lê o texto talvez vai lembrar, se leu atentamente, esse povo aqui não é o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho. Eles não tiveram referencial daquele grande milagre da abertura do Mar Vermelho. Não é o mesmo povo. Toda a geração havia morrido. Estavam agora sob a liderança de Josué. Toda aquela geração tinha morrido. Somente Josué e Caleb tinham testemunhado o milagre da abertura do mar. Josué e Caleb sim, mas o povo não. E ninguém mais. Mas calma, a história não acaba aqui. No fim da história, o possível frio e a dúvida acabam dando lugar ao calor da fé e à obediência, meu irmão. A essa altura, entre os versos 14 e 17, o povo está
pronto para testemunhar o milagre, exatamente como Deus tinha falado que iria acontecer. Meu amado, se Deus falou, vai acontecer. Você pode repetir comigo? Se Deus falou, vai acontecer. Escute que interessante, durante o tempo da colheita, de março a abril, o rio transbordava. As neves que vão se dissolvendo com o aumento da temperatura na região do Líbano causam a maior parte da enchente. Mas quando os sacerdotes colocam os pés no rio, as águas que vinham de cima, elas param de fluir. Isso é sobrenatural, como se Deus estivesse fechando a torneira por um tempo. Logo em seguida, Deus, como se Ele estivesse usando os próprios braços dele sobrenaturais, braços invisíveis, Ele começa a represar as águas até uma distância de 24 quilômetros. Que coisa impressionante. Então os sacerdotes caminham de olhos arregalados, eu tenho certeza, de boca aberta, eu suponho, e enquanto eles assistem àquela cena que é muito melhor do que vivenciar uma experiência em 6D. Não tem quem consiga reproduzir. Os sacerdotes caminham até metade do rio, guiados pela presença de Deus, a arca da presença de Deus, e param firmes no meio do rio, diz o verso 17. Eles param no meio, até que todo o povo, do mais rápido até o mais devagar, atravessem o Jordão a pé enxuto. Aleluia. Todo mundo gosta do final dessa história, quando o povo já está do outro lado do rio. E é claro que a gente quer estar junto de quem comemora para valer o milagre aqui, a intervenção de Deus. A gente quer estar junto. Só que se a gente parar para ver, são poucos os que se dispõem a molhar os pés e se lançar nos absurdos do desconhecido. Todo mundo quer comemorar a vitória, mas a pergunta é, você quer molhar os pés? Você está disposto a andar um pouquinho? Se lançar nos projetos de Deus humanamente improváveis? Vamos falar sério, qual a probabilidade de um rio se abrir sobrenaturalmente? Nenhuma, a não ser que Deus abra, a não ser que Ele abra. Essa etapa da aventura é a que mais incomoda um discípulo de fé vacilante. Eu não sei como é que está a sua fé nessa noite, mas essa etapa aqui é a que mais incomoda um discípulo de fé vacilante. Ele tem medo de, no mínimo, pagar de ridículo, de perder tempo e de, no máximo, só Deus sabe. E se eu continuar caminhando nesse rio? E se eu me afogar? Se um tubarão me engolir? Se nada acontecer? Se eu pagar de ridículo? Ele enche a cabeça dele e ele ou não vai para frente ou ele vai para trás, mas ele não segue em frente. Aqui está a diferença da vida de quem, assim como Josué, anda atento aos sinalizadores de Deus, meu irmão, porque sabem quem opera o sinalizador. É Deus. Eu quero fechar a nossa mensagem com uma declaração profética sobre a sua vida agora. Eu quero que você redobre a sua atenção para escutar isso. O momento angustiante da sua vida vai passar. E você vai ser contado entre os que vão comemorar a vitória do outro lado do Jordão.